Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Esta intro foi só terrível, porque eu nunca sei como é que é de começar isto. Mas pronto, whatever. Vamos aqui começar este episódio. Sinceramente, vou-vos só dar tipo um update, porque, pai, o último episódio que eu fiz, não sei se foi em setembro, se o que é que foi, mas já estamos a 19 de outubro. E então já passou um tempito. Eu hoje estou com o meu microfone novo, portanto estamos a testar o microfone novo em vez de usar o telefone para gravar. Estou a ser web profissional, porque tenho uns fones. Eu não percebo a cena dos fones, mas vou usar porque tipo, kinda são um bocado noise cancelling, portanto vai ser assim. E hoje vocês, se quiserem, podem dar um saltinho no meu, não é? No TikTok, é devaneios_podcast e ver quem é que é a pessoa que está atrás, porque eu vou meter lá tipo um videozinho só para ver se as pessoas começam a ouvir mais o podcast. Não acho que vai acontecer, mas pronto, whatever, porque eu também não faço assim tanta publicidade. E hoje o tema vai ser um bocado dividido tipo em duas partes. Deixem-me pensar melhor nesta formulação. Não é dividido em duas partes, mas vamos ter um episódio, espero eu, próxima semana, em que eu vou dar tipo uma continuação, porque hoje eu vou falar-vos um pouco da minha experiência na universidade. E porque eu acho que não foi de todo a experiência que a maior parte das pessoas acham, tipo, universidade, bué fixe, vou fazer bué amigos, bué coisas. Tipo, não, a minha experiência não foi nada assim. E então eu queria tipo, partilhar, para o caso de alguém que esteja para aí a ouvir, também passo um pouco pelo que eu passei, porque eu agora já estou licenciada, já não estou naquilo, estou noutro drama, e não é drama, né? Mas noutra fase. E é essa fase que eu depois vou falar no próximo episódio. E então, começando literalmente pelo início, antes ainda de eu ir para a faculdade, houve todo um processo, né? Toda a gente temos que acabar o secundário e escolher a faculdade que queremos ir e o curso e blá 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 blá. Nem toda a gente faz isso, eu sei, mas pronto. Muita gente hoje em dia acaba por ir para a universidade. E eu era muito boa aluna, não vou dizer muito boa aluna porque não tinha 20 e não sei o quê, mas era tipo boa aluna, esforcei-me desde o 10º ano para poder ter uma média que depois me deixasse estar à vontade, que eu pudesse escolher o curso que queria entrar, tipo, a universidade, se fosse cá em Portugal, lá fora. Tipo, desde o primeiro dia eu trabalhei para esse objetivo. E então eu achava, no 12º, depois tive que começar a fazer contas à vida e perceber o que é que eu queria, e então eu achei que queria ir para fora, para a Inglaterra, e queria ir para o jornalismo. Eu inscrevi-me, o processo lá é um bocadinho diferente daqui, não fui pelo que estudante, eu fiz todo um processo, tipo, ninguém ainda estava das minhas amigas que iam ficar cá e tipo já sabiam que obviamente queriam ficar cá. Ninguém estava ainda a tratar das coisas, eu já estava a enviar, porque lá o processo é um bocadinho diferente, porque há uma pré-aceitação, entre aspas, e depois, quando vocês tipo, realmente acabam o secundário e têm acesso às vossas notas e àquele diploma final e tudo mais, é que vocês aí sim são aceitos ou não. E eu escolhi, já não me lembro bem quais é que foram, mas eram todas tipo mais para o sul, incluindo
Falmouth, Coventry, a Universidade em Maidstone, pronto, e mais duas que eu já não faço ideia. As 5 aceitaram a minha pré-candidatura e eu depois acabei por escolher Falmouth. Cheguei a ir lá, tipo no verão, com o meu pai. Fomos conhecer a cidade. Era uma cidade pequena, ao pé do mar. Fui lá, vi uma casa e pronto, em setembro estava lá. Estava lá, fui sozinha, levei uma mala gigante, uma mala grande e uma mochila e depois, nem 2 semanas depois, já estava a voltar. Já estava a voltar porque eu tipo, muito rapidamente percebi que não me ia aguentar ali sozinha, num sítio tipo, que basicamente eu tinha visto nos 2 dias em que estive lá com o meu pai e tipo, comecei a entrar numa paranoia horrível e eu consegui tipo, cancelar tudo e não cheguei a pagar nada. Portanto, isso foi bom. Foi do mal ao menos. Depois, quando eu ainda estava lá e já tinha decidido completamente que queria voltar e já tinha falado com o meu pai e tudo mais e voltei. Foi um bocado tipo, não acredito que eu, de todas as pessoas, voltei. Mas foi o que literalmente eu estava a sentir e acho que sem dúvida foi a melhor opção para mim. Eu candidatei-me para entrar na segunda fase, porque ainda há tempo, e como a minha média era boa, tive a opção de escolha e fui para uma coisa um bocado nada a ver com jornalismo. Acabei por entrar em Relações Internacionais, no ISCS. As 2 opções, porque eu queria ir para Lisboa. Não queria tipo, ir para mais longe, não queria ir para o meio do Alentejo, não queria obviamente ficar aqui. E em termos nacionais, tipo, os rankings das universidades fizeram-me ir para lá. Lá vocês têm o ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que faz parte da Universidade de Lisboa, que foi onde eu andei, e depois tem um curso de Relações Internacionais e Ciência Política, que era na Nova. Eu tinha média para entrar nos 2, mas eu sinceramente não queria aquela parte da ciência política, e então meti o ISCS como minha primeira opção e acabei por ter de me inscrever na turma do pós-laboral porque na primeira fase a turma do diurno já estava cheia. E eu pensei, ok, bora lá, pós-laboral, why not? Foi a melhor escolha kinda forçada que eu podia ter feito. E eu à frente já vou tipo, falar um pouco mais sobre isto. Agora, eu cheguei e Lisboa não é propriamente o sítio mais fácil para encontrar uma casa barata, não é? Agora ainda menos do que há 3 anos quando eu fui para lá. Mas consegui encontrar uma casa, só que era um bocado longe de tudo. Se vocês conhecem Lisboa, tipo, a minha casa era em Odivelas e a escola é na Ajuda. Então ainda era assim um bocadinho longe. Enquanto isso foi tipo a casa para eu ir e pronto, vou ficar aqui até encontrar uma solução melhor. E se não der, olha, vou ficar aqui, porque o quarto era bué grande. Adorei uma das minhas colegas de casa, ainda hoje falo com ela, super querida, e pronto. Mas depois uma amiga conhecida, que tipo o pai dela e o meu pai também são amigos, ela estava lá e também andava tipo com as amigas dela a ver casas e assim, e elas foram a uma casa que era ali perto de Sete Rios e tipo ela mostrou-me e o meu pai, ok, muito melhor, tipo o preço era o mesmo e acabei por mudar para essa casa. E tipo eu o meu pai ia até Lisboa para me ajudar a fazer essa mudança, mas coitado, tipo ficou na ponte do Rio Sado parado.
o carro deixou de trabalhar, então eu, como rapariga super independente, como sempre, peguei todas as minhas trouxas, meti tudo no Uber e fui para a casa nova e a minha senhoria depois foi super querida e ajudou-me a levar as coisas para cima e perguntou-se tipo, porque a casa, elas tinham acabado de renovar a casa, então estava toda nova e havia algumas coisas que ainda estavam em falta e elas disseram tipo, se vocês quiserem, tipo, o que quiserem, o que vocês acharem que faz falta aqui em casa, digam e nós compramos se acharmos que realmente vale a pena. Tipo, tostadeira, uma cena para, tipo, um blender, coisas que às vezes fazem falta, mas as pessoas não se lembram. E então, assim foi. Fiquei bastante feliz porque o quarto também era bastante espaçoso, tinha muita luz e adorei estar naquela casa. A minha colega, já estava no mestrado, ela tinha vindo para cá, para Portugal, para fazer um mestrado em Direito. Ela foi sempre super querida, mas eu, introvertida como sempre, não é? Acabei por, tipo, ficar a maior parte do tempo no quarto. Let's be honest. Ou então ia para as aulas. Voltando às aulas, como eu vos disse ainda há pouco, eu entrei no pós-laboral. Pós-laboral, ou seja, normalmente tipo, é para pessoas que trabalham durante o dia, né? Pós-laboral. Tá no nome, I guess. E então o meu horário era a partir das 6 até às 10h30 no primeiro ano. E tipo, foi muito bom, porque eu acho que quando a gente vai para a faculdade ainda há pessoas que são imaturas e eu acho que não ia ter paciência nenhuma para aturar certas coisas. E ainda bem que fui para a turma do pós-laboral. Conheci pessoas que tinham trabalhos tipo das 6 da manhã até às 5 da tarde e às 6 já estavam lá a estudar connosco e tipo, acabaram o curso connosco e eles sem dúvida que me inspiraram, porque ter um trabalho tipo, a tempo inteiro e estar a estudar e conseguir tipo, acompanhar tudo, eu acho que nem toda a gente consegue fazer isso e quem faz acho que é, não quer dizer guerreiro, porque não quer estar a ser e não sei o quê, mas tipo, é preciso ter muita força de vontade. Mas acho que foi muito bom porque tinha essas pessoas, mas obviamente também tinha pessoal como eu que não trabalhava, eram só estudantes da minha idade e foi engraçado, foi uma experiência engraçada. A parte de ter entrado na segunda fase não foi propriamente fantástico porque literalmente, primeiro dia de aulas, eu ainda estava na casa longe e então eu tinha que apanhar ou um autocarro para ir para o metro e depois do metro um autocarro para a escola, ou então tipo ir a pé durante 20 minutos até ao metro e depois metro, autocarro para ir para a universidade. Eu cheguei atrasada no meu primeiro dia, o que não é de todo uma coisa minha, porque eu acho que devo ser das pessoas que cumpre mais certo, tipo, mais cumpridoras de horário que eu conheço e não gosto nada de chegar atrasada. Odeio mesmo. E eu cheguei no meu primeiro dia e olhei tipo para o horário, né? Para ver em que sala que eu ia ter aula. Eu fui, ok, é esta a sala, mas depois pensei, será que é isto? Tipo, era uma cadeira de tipo de introdução às ciências sociais, uma coisa assim. E eu só me lembro de entrar, as salas tinham duas portas, uma porta à frente e uma porta mais atrás. E a professora estava assim meio num palcozinho e depois tem as cadeiras todas. Eu entro, a mulher fica a olhar para mim e eu assim,
boa tarde, isto é a aula de não sei quê, não sei quê. E ela, sim. E eu, ok. E depois sentei-me e a sala estava cheia. Foi um momento tão vergonhoso. Tão vergonhoso. E eu ainda não conhecia ninguém, né? Eles já tinham, obviamente, em todas as cadeiras já estavam a dar matéria, já tinham feito alguns testes diagnósticos e então foi um bocado. Tinha que pedir a alguém tipo, para me orientar um bocado, mas depois dessa aula veio um rapaz, não é um rapaz, um senhor, e que era um colega meu, que já era mais velho e era militar, portanto ele trabalhava durante o dia, e ele veio-me logo dizer: olá, olha, dá-me o teu número para te metermos no grupo da turma. Foi logo super simpático e foi das pessoas com quem eu me dei no primeiro ano. Mas pronto, na mesma, como isto já era tipo outubro e as aulas tinham começado em setembro, obviamente as praxes já tinham começado, os grupos tipo, já estavam minimamente assim, grupos de pessoas formados, as pessoas já se conheciam. Então foi ali um bocadinho difícil eu tipo integrar-me com outras pessoas, mas acabou por acontecer. Falando agora em praxe, porque vocês podem dizer: se fosse já praxe, podias conhecer mais pessoas e não sei o quê. Sim, sem dúvida podia. Mas quando eu comecei e estava na casa longe, as praxes lá começavam sempre para cedo, tipo, os tinham que estar lá às 8 da manhã ou antes, não sei. Mas era bem cedo e eu achei que, eu, preguiçosa, né? Achei que não valia a pena estar a levantar-me às 6 da manhã para ir ouvir alguém a gritar comigo que eu não podia olhar para eles. Tipo, isso para mim, não foi uma coisa que me apelasse muito. Então eu já sabia que não ia haver situações em que eu não ia estar confortável, em que eu ia estar tipo, vocês que se fodam. Olha, nem quis saber e depois até ainda bem que não fui, porque acabei por conhecer basicamente as pessoas que iam à praxe. Tipo, da minha turma, não conheci assim mais. Tipo, conheci algumas pessoas fora da nossa turma por causa das pessoas que conhecia da turma, né? Claramente, mas acho que me serviu bastante bem as pessoas que eu conheci. Ainda por cima, tipo, sendo assim meio introvertida. Outra cena que não achei que fazia sentido para mim, a praxe, era em relação à cena do traje. Eu sei que, tipo, se alguém ouvir isto e for à praxe, vão provavelmente ter a vossa opinião e eu, obviamente, aceito. E eu não estou aqui, não quero falar mal, porque nunca fui, portanto, não quero estar aqui a criar nada. Tipo, não sei, não quero estar a dizer mal porque não fui e não quero ofender ninguém, mas para mim não era uma coisa que fosse. Não era para mim. E depois a cena do traje na praxe, ter todas aquelas regras, para mim ia ser sempre bué chato, porque eu tenho um piercing no nariz, tenho 13 piercings nas orelhas e andava sempre com as unhas feitas, tipo, não com verniz, com gelinho, whatever. E então na praxe ia ter de estar sempre a cobrir essas coisas todas. A cena da maquilhagem para mim não era um problema porque eu ando sempre com a minha cara de morta. Mentira, às vezes na faculdade metia assim tipo um corretor e um rímel só para não parecer tão morta. Mas pronto, na mesma, acho que tipo o traje supostamente foi criado, quando foi criado, para que todos os alunos fossem iguais, independentemente da condição financeira, da religião, da etnia, whatever. Mas eu acho que cada vez se tem tornado um bocado mais divisor do que uma coisa de união. Porque, por exemplo, nem toda a gente tem 100 euros ou mais para gastar
no trás. E eu acho que isso é compreensível, porque é uma coisa que vocês se calhar vão usar ali durante 3 anos. E vocês, tipo, podem usá-lo todas as quinta-feiras, podem usar sempre. Mas não acho que seja que valha muito a pena. Tipo, para mim, não vale muito a pena. Se tenho amigos que têm trás, ficam muito bem, acho que é muito bonito. Gosto de ver os emblemas, gosto de ver as pessoas trajadas, mas pessoalmente não fazia sentido nenhum para mim. Essa, mais ou menos, foi o início da minha experiência e aqui só a minha opinião sobre praxe, traje. Espero que ninguém leve isto a mal, mas isto foi o que eu consegui entender e é a minha visão. Tipo, não tem que ser a verdade universal porque não é. Portanto, please don't come at me. Se passou o primeiro semestre e depois veio 2020. 2020, como todos sabemos, foi o ano da catástrofe do Covid. Ainda me lembro exatamente quando é que tipo, tudo isto começou a tornar um bocado real. Nós tínhamos saído das aulas e nós apanhávamos sempre o autocarro até ao Marquês, várias pessoas, que depois eu fiquei amigo com eles. E então, quando chegámos ao Marquês, começamos a receber todos um e-mail da escola a dizer que, devido ao aumento de casos de Covid em Portugal, íamos ter 2 semanas de pausa e depois íamos retomar as aulas. Guess what? Não retomámos aulas nenhumas nesse ano, pelo menos presenciais. Sem dúvida que o Covid veio estragar muita da potencial experiência que eu podia ter tido, mas foi mau, foi muito mau. Mas não posso dizer que tenha sido terrível e que tenha sido o fim do mundo, porque sem dúvida veio dar uma perspectiva diferente ao modo de trabalho, tanto na universidade como as pessoas que trabalhavam normalmente, tipo, obviamente que ainda havia gente que tinha que ir para o trabalho, mas houve muita gente que aprendeu, especialmente nas empresas e assim, que aprenderam que o trabalho de casa pode ser real e as coisas não precisamos estar sempre ali enfiados no escritório, no nosso caso, enfiados na universidade para termos aulas. Mas, obviamente que quando isto tudo começou, tipo, foram aquelas 2 semanas, nós não tivemos aulas e depois eles começaram a perceber que não ia dar para... porque os casos estavam cada vez a aumentar mais e então nós acabámos por não voltar mais para a escola esse ano. Nem me lembro se fomos fazer exames ou não. Sinceramente, olha, não me lembro. Mas acho que a maior parte dos professores fez as avaliações todas online e não tivemos que lá ir, mas posso estar a mentir. Sorry, a minha memória é terrível. Basicamente, estava toda a gente mega perdida. Os alunos estavam perdidos, os professores estavam perdidos, as pessoas da escola, tipo os funcionários da administração, tipo, toda a gente estava perdida porque era uma cena nova, óbvio, e que ninguém sabia muito bem como é que havia de lidar. Depois começámos a ter aulas em Zoom, o que foi de veras engraçado. Foi toda uma experiência, principalmente para os professores mais velhos, que não tiveram um período ali de adaptação para lhes explicarem como é que tudo funcionava online, mas tiveram que se desenrascar e toca a andar e temos que dar matéria na mesma e tivemos que fazer as avaliações e pronto. Eles obviamente que não adoraram porque pronto, fazer uma avaliação em casa onde estou no computador e posso ir pesquisar tudo ou tenho ali as minhas notas ao lado vai um bocado contra o tipo de avaliação que há naquela universidade, especialmente nos 2 primeiros anos, que era sempre, na maior parte das cadeiras, era ter um exame final.
o que eu também já vou falar um bocadinho mais à frente, mas acho que é absurdamente parvo. Tivemos o segundo semestre do primeiro ano todo em casa. Depois, no segundo ano, eles tentaram meter-nos a ter 2 dias por semana aulas presenciais e o resto era online, e isto depois acabou por ir por água abaixo outra vez, os casos começaram a aumentar e acabámos por passar tudo online. Isto para mim, que sou do Algarve, significou ter de estar a pagar uma casa, ter de estar a pagar as minhas despesas lá para estar 2 dias em Lisboa. O que foi um bocado... Tipo, eles não pensaram... Eles só queriam saber era... Temos que ter os alunos aqui, as coisas não estão bem a resultar. Eles não pensaram nas pessoas que não moram lá. A maior parte dos meus colegas todos ia para casa. Tipo, eu, se calhar na minha turma, acho que conseguia contar, se calhar, pelos dedos das mãos, as pessoas que tinham que estar a alugar uma casa para lá estar. E então, acho que aí não houve muita consideração pelos alunos deslocados. O que me fez logo ficar tipo... Isto que se faz favor, vejam lá se têm 2 dedos de testa. Mas rapidamente percebi que eles não têm consideração. Logo, a cena deles é valorizamos pessoas, mas sinceramente não sei que pessoas é que eles estão a falar. Porque quase certeza que não são os alunos. E isto é a minha opinião, portanto não me podem processar por difamação, tá? Obrigada. Eventualmente voltámos a ter aulas mais presenciais no terceiro ano, que foi 2 dias online e depois tínhamos 3 dias de aulas presenciais. As aulas online eram um bocado inúteis porque eram 2 dias em que tínhamos que ter todas as aulas e era 1 hora. E então, sinceramente, aquilo não dava para muito. E depois tínhamos 2 horas de cada presencial. O único problema aqui foi que ninguém estava preparado. Porque se houvesse algum tipo de preparação, especialmente para os professores, porque eu acho que para nós o online foi um bocado fácil de assimilar. Não estou a dizer que foi fácil de estar a aprender matéria online, porque é sempre muito diferente do que estar ali com o professor e tipo ele olha para as vossas caras, vocês conseguem olhar para ele muito mais facilmente, se faz perguntas, fazem intervenções, do que no online. No online, a maior parte está tudo de câmaras desligadas, o professor está ali a debitar a matéria e pronto. Até alguns professores pediam-nos, por favor, tipo, liguem as câmaras, porque isto estar aqui a debitar a matéria para tipo, quadrados pretos é bem mau. E eu percebo, mas também havia muitas coisas que eu estava a ouvir a matéria, mas estava a fazer outras coisas e não ia estar ali de câmara ligada a fazer o jantar, né? Teve as suas coisas más, porque podíamos estar melhor preparados, mas também houve coisas boas, principalmente sabemos que há essa possibilidade. Agora, vamos falar do ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Sem dúvida, o ISCSP tem a sua reputação, isso não posso tirar. Aqui, principalmente, o que eu tenho a apontar é o programa e como é que as coisas são feitas para os alunos. Tipo, o ISCSP tem instalações fantásticas, tem professores muito bem qualificados. Obviamente que há professores que explicam melhor, há professores que não explicam tão bem, mas isso uma pessoa encontra em todo o lado. Deixem-me só ir calar o meu cão, se faz favor. Basicamente aqui o que eu tenho a apontar é esta reformulação que houve agora com as licenciaturas do Bolonha e não sei o quê. Isso só piorou o ensino, muito sinceramente. Especialmente num curso que é tão abrangente como Relações Internacionais. E o ISCSP acaba por se focar demasiado, porque é um curso, são só 3 anos, né? Antes eram 4. Antes havia 2 anos que tinham várias disciplinas de um tronco comum,
ou seja, disciplinas que tinham a ver com a área das ciências sociais, que, por exemplo, também tinham em antropologia ou outros cursos, ou ciência política até. E depois, nos outros 2 anos, nós não, quem teve nessa altura podia ter, tipo, especificar um bocado melhor para o que é que queria. E agora o ISCS basicamente criou um curso em que está completamente virado ou para quem quer ir para a carreira diplomática ou para quem quer continuar a estudar, mestrado, doutoramento e depois ser professor, porque a maior parte das nossas avaliações foram feitas em exame final. Isto significou basicamente o quê? Marrar para entrar a matéria e depois despejar tudo no exame. Se vocês me perguntarem a maior parte das coisas que eu aprendi no primeiro ano, eu vou-vos dizer que eu não sei. Eu não faço ideia. Se calhar sei mais de economia, porque tive que fazer o exame mais do que uma vez, do que de outras coisas básicas. Obviamente não estou aqui a dizer que foi mal ou que saí muito mal preparada. Tipo, não saí mega mal preparada, mas eu agora vou, se calhar, a uma entrevista de emprego e quando me perguntam o que é que o seu curso lhe deu, eu, tipo, tenho vontade de dizer, olha, sei o que é que se está a passar na Ucrânia. Sei. Obviamente que eu agora tenho uma perspectiva muito diferente sobre certos assuntos do que tinha há 3 anos atrás, né? Mas eu gostava de ter tido a oportunidade de explorar um pouco mais, dentro da minha licenciatura, qual eu tive que pagar, não é? Uma coisa que eu realmente gostava mais, porque eu, diplomacia, no thanks. Se calhar o meu perfil até se enquadrava, mas sinceramente não é uma coisa que eu me via a fazer. E portanto, eu tive inúmeras cadeiras sobre diplomacia que não me serviram rigorosamente para nada. Quando eu podia ter tido cadeiras que realmente se calhar me interessavam. Eu tenho interesse um bocado mais pelo lado da segurança e defesa. E o que é que a gente teve? A gente teve uma cadeira de organizações internacionais onde pudemos fazer um trabalho sobre a NATO e tipo às vezes falava-se nas aulas assim muito tipo quando estávamos a discutir alguma coisa. E isto foi especialmente no último ano, né? Porque discutir coisas assim pelo Zoom é um bocado complicado. E depois, o facto de nós termos estes exames fez com que o meu conhecimento ficasse um bocado limitado. E também, imaginem, agora se eu quisesse ir para o mestrado, sei que vão haver pessoas muito mais preparadas para escrever uma tese do que eu. Eu conto pelos dedos das mãos os trabalhos que eu fiz. E eu depois tinha amigos. Tinha as minhas amigas que todas as cadeiras elas tinham tipo 1 ou 2 trabalhos para fazer. E isso não foi a minha realidade. E eu sinceramente gostava de ter continuado a fazer trabalhos, porque agora pegando na minha experiência do secundário, no secundário obviamente toda a gente faz bons trabalhos, eu tive em humanidades e fiz vários trabalhos, fazia várias apresentações e estava super à vontade. E tipo, agora a minha voz nas apresentações começava a tremer, parecia que eu estava a chorar. E mesmo agora que eu estou aqui a gravar o podcast, é um bocado uma... não quero dizer uma aventura, mas pronto, está a ser uma experiência diferente e que eu espero que me ajude a... Estão a ver? Tipo, já estou meio a tremer porque já não tenho aquela coisa de saber respirar e falar pausadamente. Tipo, já não sou assim. E acho que num curso que, ainda por cima, um diplomata, lá agora falando, tipo, ou ser diplomata ou ser professor, porque é os principais focos que eles têm ali, ou pelo menos eu achei, e eu sei que também outras pessoas acharam isso,
acho que foi muito escasso. Mas houve um professor nosso que também concordou e que no último ano tivemos a oportunidade de fazer um trabalho para ele e pronto, era uma cadeira de diplomacia portuguesa. No último ano acho que foi quando nós tivemos mais oportunidades de fazer trabalhos, mas foram ali durante 2 semestres e acho que sinceramente não foi suficiente. Acho que eu sinceramente vejo o meu pico no secundário e depois tipo, a faculdade foi só downhill. Mas não posso pensar assim porque ainda tenho, espero eu, vários anos pela minha frente. Basicamente é isto que eu acho do ISCSP, do meu curso. Podem-me sempre dar o vosso feedback pelas minhas redes sociais ou pela única rede social que o podcast tem até agora, que é o TikTok, devaneios_podcast. Espero que tipo, vão lá e vejam e sigam e partilhem, se calhar, com os vossos amigos, não sei. Se quiserem, não estou a obrigar ninguém a fazer nada, obviamente. Porque eu acho que esta experiência, a minha experiência, pode ser a experiência de outras pessoas. E eu acho que mais gente do que, se calhar, às vezes pensamos, tipo, passa por isto, estar um bocado à toa e de pensar, será que isto foi a minha escolha? Será que a universidade é para mim? Mas acho que esta experiência é muito relativa a quem tu és e eu, como pessoa introvertida, pronto, esta foi a minha experiência. Mas ainda não acabou. Vamos agora falar da maior expectativa de amigos, festas, saídas. Eu fiz amigos, não logo assim, tipo, à primeira, mas fiz amigos que ainda falo com eles, tipo, hoje, e espero continuar a falar, e espero continuar a ir ver lá em Lisboa. Basicamente foi só 5 pessoas da minha turma, foram os meus partners nos trabalhos, que tipo, nós éramos a Dream Team, porque no nosso primeiro trabalho nós fizemos ganda trabalhão e tipo, toda a gente deu-nos os parabéns e nós tivemos um 17 ou um 18 e foi grande sentimento e eu acho que podíamos ter tido mais oportunidades para isso e nós conseguimos ter oportunidades para fazer outros trabalhos e acabámos por escolher assim sempre um tópico relacionado com o trabalho que tínhamos feito. Foi um trabalho sobre um conflito que estava e ainda está, e já passaram 2 anos, que estava a haver na Etiópia e foi super interessante e eu aí realmente aprendi coisas e ainda sei falar sobre aquilo e tipo, sobre o que é que estava a passar. Agora não tenho tido muita curiosidade para ir pesquisar mais coisas, mas sei que foi benéfico. Uma coisa que acho que toda a gente tem quando vai para a faculdade é a expectativa de ir para Lisboa com, tipo, vou sair todas as quintas, vou sair todos os fins de semana, vou conhecer boa gente, vou passear a bué sítios, vou conhecer Lisboa inteira. Isso não foi de toda a minha realidade. Também porque eu sou um bocado introvertida, obviamente, mas porque há coisas que não são... Tipo, eu acho que se quiserem, podem ter esse estilo de vida. Mas é complicado, às vezes, querer conciliar isso tudo. E eu sei, tipo, tenho amigos que eu saí muito mais vezes do que eu e tudo mais. Mas é complicado. Porque, tipo, vocês vão sair. Eu morava ao pé da escola. Que não é um sítio que tenha assim, tipo, não é perto, propriamente. Então, eu ou tinha que esperar até às 6 da manhã para ter um autocarro, ou então tentar arranjar um Uber, que era sempre um bocado pouco complicado. E quando eu digo pouco complicado, às vezes era impossível mesmo, porque imaginem naquela zona, bairro Alto, Santos e assim, que era onde normalmente as pessoas vão sair,
os motoristas, tipo, não querem estar a levar com bêbados e grego no carro, então simplesmente cagam. Ou então, tinha que pagar quase 20 € para ir para casa. E então, isso também era uma coisa que eu ficava bem, aborrece-me um bocado estar a gastar esse dinheiro todo. Sem dúvida, podia ter aproveitado muito mais. Mas as vezes que fui, gostei e aproveitei. E sem dúvida que há que ter aqui um balanço e sem dúvida que se consegue fazer tudo. Em relação ainda às pessoas, eu sem dúvida que tive que sair da minha zona de conforto e colocar-me um bocado mais out there. E só, imaginem, só no final, no último semestre do último ano, é que eu comecei a me dar com certas pessoas que eram da minha turma e que eu via muitas vezes, tipo, dizia aqueles olás, tipo, casual, estavam a ver, ou mesmo houve pessoas que eu não achei que fosse clicar, então nunca falava, mas depois acabei por ir sair e foram pessoas muito queridas e acho que se não tivesse sido o Covid, não é? E se tivesse estado lá os 3 anos, podia ter aproveitado muito mais essas oportunidades, pelo menos tipo, para conhecer as pessoas. Mas sem dúvida que tipo, as pessoas que eu conto pelos dedos de uma mão que estão no meu coração e que ainda me dizem tens que cá vir e eu estou realmente a tentar arranjar uma altura tipo certa para lá ir. Foram as pessoas que quando eu chegava lá à segunda-feira à hora das aulas, imaginem, eu vinha passar o fim de semana à casa, tipo, vinha na sexta à noite quando saía das aulas e depois ia na segunda, como só tinha aulas à noite, e chegava e tipo, às vezes estava muito triste, literalmente tinha vindo a viagem toda de autocarro a chorar e eles estavam lá e foram quase como uma espécie de família para mim, mesmo sem eles saberem ou sem eu lhes ter dito isto assim. E acho que sem eles a minha experiência tinha sido mesmo ainda tinha sido muito má. Acho que havia vezes que me sentia obviamente sozinha em Lisboa, não é? Porque estava sozinha numa casa com pessoas estranhas, mesmo tendo no último ano, que foi quando eu passei mais tempo lá, mesmo tendo a minha afilhada, ela tinha aulas durante o dia, eu tinha aulas à noite, eu também acabei no último semestre tinha o meu estágio, então andava também um bocado mais ocupada, mas tipo, uma pessoa que não é de lá acaba sempre por se sentir sozinho. E tanto esses meus amigos da faculdade como as minhas amigas e um amigo meu aqui da terrinha que foram para lá fizeram-me não sentir tão sozinha e saber que tipo, não era só eu que estava a passar por aquelas coisas, não era só eu que ficava triste quando saía daqui e ia para lá, e às vezes isso é muito reconfortante e a gente esquece e tipo, ficamos só para nós e a remoer, mas os nossos amigos podem estar a passar por uma situação parecida, podem já ter passado, e acho que ter esse conforto foi mesmo muito bom. Agora, só aqui para acabar, porque isto já está gigante e eu não estava a contar que isto fosse assim, tão grande. Isto foi a minha experiência. Obrigada desde já, tipo, a quem ouviu até agora. Suponho que não seja quase ninguém, mas quem ouviu, obrigada. Isto foi a minha experiência própria. Tipo, estou aqui a expor-me um bocado de uma forma que se calhar nunca pensei fazer, mas isto porque pode estar alguém numa posição parecida à minha e vocês têm que perceber que não faz mal e tipo, as coisas vão correr bem na mesma. E é por isso que eu acho, e isto é uma coisa que eu utilizo muito em quase tudo, que é tentem criar o mínimo de expectativas possível.
Porque se vocês metem uma expectativa boa lá em cima e depois as coisas até podem correr bem e até pode ser giro e até pode ser uma boa experiência, mas como não foi tão bom como vocês estavam a expectar, não é? Já vai ser muito banal, já vai ser muito não o que vocês queriam, né? Portanto, tipo, tentem não criar muitas expectativas, porque assim as experiências que vocês eventualmente vão ter vão ser muito melhores e vai ser muito mais satisfatório no fim. Também queria só deixar a nota de acho que cada um deve fazer o que a vossa cabeça e o vosso, principalmente a vossa cabeça, porque às vezes o coração não é o melhor a fazer certos julgamentos. Portanto, tipo, se querem ir para o Minho porque acham que é a melhor oportunidade para vocês, mas têm medo de, tipo, não poderem ir a casa, por exemplo, eu, se fosse para o Minho, literalmente no outro lado do país, ia ser complicado, porque vão ter saudades, ou mesmo irem para fora. Tipo, se isso é o que a vossa cabeça diz que é certo, acho que deve ser o que vocês fazem. Devem ouvir-vos a vocês. Se querem ir à praxe, vão. Se não querem, não vão. Se querem sentar na fila da frente em todas as aulas, sentem-se. Se quiserem não falar com ninguém e ir embora para casa, tipo, ok. Não façam as coisas porque os outros dizem que assim vai resultar, ou assim vai ser melhor, ou assim vai ser fixe. Eu sei que a opinião dos amigos e da família conta muito para muitas pessoas, obviamente, mas acho que, acima de tudo, se vocês se mantiverem fiéis a vocês próprios, aos vossos princípios e ao que vocês acham que é certo, vai tudo correr bem. E vão ter uma boa experiência indo para a faculdade, não indo para a faculdade, whatever. Mas mantenham-se fiéis a vocês próprios. E assim vos deixo. Até ao próximo episódio, onde eu vou falar sobre e agora, depois da faculdade, o que é que eu vou fazer à minha vida. Beijinhos e até ao próximo.